Olá pessoal, olá pré-vestibulando, eu sou a professora Maria Lúcia e hoje nós vamos fazer nosso aulão de recapitulação. Nós vamos rever os conteúdos dos vestibulares mais importantes do país. E nós vamos rever os tempos verbais. Como você já sabe, o sistema verbal da língua inglesa é rígido e não muito complexo. Rígido porque não admite muitas variações. E não é complexo porque apresenta bastante regularidade. Você se lembra quantos tempos verbais existem na língua inglesa? Muito bem, tempos puros há apenas 2. Vamos ver quais são? Nesses 2 tempos, temos 2 tipos de verbo. Do primeiro, com certeza, você se lembra. É o verbo to be. O verbo to be no presente, com aquelas formas am, is e are, e no passado, was, passado de am, e passado de is, e were, passado de are. E no segundo tipo, estão os demais verbos. Vamos ver os exemplos. Work, works, as formas de presente, worked, a forma de passado. Live, lives, presente, lived, passado. Esses dois, worked e lived, passado regular. E temos um irregular aqui, have, has, no presente, passado, had. Temos, por exemplo, I am a teacher. I was a bank clerk. They work at a bank. They worked at a school. She lives in Curitiba. She lived in São Paulo. Qual a diferença básica entre o verbo to be e os demais verbos? É que o verbo to be é um verbo auxiliar. Com ele é possível formar perguntas apenas invertendo sua posição com o sujeito. Exemplo aqui, então. You are my friend. Are you my friend? Então, apenas colocamos o verbo antes do sujeito. Ou, you are not my friend. You aren't my friend. Quando colocamos a palavra not depois dele para formar, então, a negativa. Na classe dos verbos auxiliares, temos também os modal verbs, os verbos modais. Can, could, may, might, will, would, must e should são os principais. Os modais são aqueles verbos que usamos para expressar ideias de necessidade, possibilidade, probabilidade. Acompanhe esses exemplos comigo. I can play soccer. Can I play tennis here? She will be there soon. Will she arrive in time? E se o verbo não é auxiliar, ele vai pedir um auxiliar para formar perguntas e negações. Aquelas palavrinhas que não significam nada, mas que vão indicar se você está perguntando ou negando algo. Vamos ver exemplos? You work on Sundays. Essa sentença está no presente, então vai pedir o auxiliar do. Do you work on Sundays? She lives in Curitiba. Está no presente também, aí com um S, porque é a terceira pessoa do singular. E a pergunta, então, vai ser com does. Does she live in Curitiba? They lived in a house. Did they live in a house? They lived, está no passado, então pede o auxiliar did. Então, os auxiliares para presente, do e does. Para passado, did. Nesses exemplos, vimos os verbos work e live, que são verbos regulares. A grande maioria dos verbos em inglês é regular, ou seja, tem suas formas de passado e particípio passado em ed. Work, worked, worked. Live, lived, lived. Mas aproximadamente uns 180 verbos da língua inglesa são irregulares. Leave, left, left. Write, wrote, written. Então, um exemplo. He left the room. Did he leave the room? Ok, agora vamos para a nossa primeira questão.
vamos ver um texto da prova da Unicamp 2009. Prestem atenção nos verbos. At the market's mark. Ouçam comigo. The number of Brazilians living alone grows. IBGE, Brazilian Institute of Geography and Statistics, discovered in its last survey that 5 million Brazilians live alone. Of this total, 63% are senior citizens, but 22% are people in the 20 to 29 years old age range. It is a market that grows 6 to 7% a year and draws attention from different segments of the economy. After all, most of these consumers earn from 10 to 20 minimum wages and have college degrees. Se você localiza os verbos, você consegue identificar sujeitos e complementos. E com certeza tem uma boa compreensão do texto. No vestibular da Unicamp, as perguntas vêm em português e as respostas também devem ser escritas em português. Veja as perguntas. A que se refere o índice de 63% mencionado no texto? Vamos voltar ao texto e procurar os 63%. Então, nós vamos ver ali que 63%, 63% are senior citizens. Então, a resposta é que 63% das pessoas que moram sozinhas são cidadãos mais velhos. A segunda pergunta. O que caracteriza a maior parte dos consumidores brasileiros retratados no texto? Então, nós vamos procurar no texto a palavra consumidores. Então, vejam ali. Most of these consumers, a maioria desses consumidores earn from 10 to 20 minimum wages and have college degrees. Então, a resposta é que são pessoas que ganham de 10 a 20 salários mínimos e têm graduação universitária. Até agora, nosso foco foi nos dois tempos verbais simples do inglês. Mas e as outras formas verbais? Como elas se estruturam? Nós vamos então falar dos verbal aspects. Os verbal aspects são estruturas verbais formadas por um verbo auxiliar mais um verbo principal, que dará o sentido à sentença. Então, vamos revisar aqui os principais deles. Continuous or progressive. O tempo contínuo, continuous ou progressivo, progressive, é formado pelo verbo to be, no presente ou no passado, mais o verbo principal com a terminação ing. Então, veja um exemplo. I am teaching English now. I am teaching. He is taking a shower. Are you waiting for someone? I was having lunch when he called me. When I arrived, she was watching TV. Então, o nosso próximo aspecto verbal é o present e past perfect, que é formado pelo verbo have mais o particípio passado do verbo principal. Se for present perfect, present do have. Have mais o particípio passado. Se for past perfect, had, que é o passado de have. Exemplo. I have studied a lot lately. I haven't talked to him since last year. She has lived in Salvador for 7 days. They have traveled to Europe several times. Have you read the book yet? I had already left when he arrived. By the time I got there, he had already bought the new house. O present perfect, embora se chame presente, ele geralmente se refere a ações no passado, ações que já aconteceram, mas que têm uma relação com o presente. E o past perfect funciona exatamente como no português, se nós traduzirmos. Tinha